terceiro encontro do grupo de estudos em Carl Gustav Jung. Nessa sexta-feira, 13 de agosto, vamos falar sobre a jornada heróica e o processo de individuação. Para quem ainda não conhece o nosso grupo de estudos, esse é um grupo voltado para estudantes, para psicólogos, para pessoas que têm interesse em conhecer um pouquinho mais das estruturas psíquicas, do funcionamento da nossa mente, né? Então, estão todos convidados aí a participar, a ver os encontros anteriores também. Nós temos uma playlist no YouTube com todos os encontros, então você que está chegando agora tem a oportunidade de acompanhar. Lembrando que a primeira parte desse encontro, ela vai para o YouTube, e a segunda parte, onde todos podem participar, colocar suas dúvidas, suas questões, essa parte não vai para o YouTube. Então, fica o convite para você participar ao vivo, integrar aí o nosso grupo, né? Vir para o grupo de WhatsApp, receber o link do Zoom e participar ao vivo toda a primeira sexta-feira do mês. Então fica aí o convite para você que está acompanhando e que está chegando agora. Então, pessoal, eu quero comentar um pouquinho sobre a jornada heróica e o processo de individuação. Vou confessar para vocês que a bibliografia deste assunto, ela não parte só da psicologia analítica. Quero mostrar alguns livros que são de outras áreas, mas que acabam acrescentando muito quando a gente está falando sobre a psique, sobre os mitos, sobre esses padrões aí que a gente pode encontrar em tantas culturas, também nos filmes, nas novelas, nas histórias, enfim, todas as narrativas que nos são apresentadas, elas têm estruturas, elas têm padrões míticos, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje um pouquinho. Na apresentação desse tema, eu coloquei que as jornadas, as viagens, elas são símbolos muito antigos do processo de individuação. Então, Jung utiliza esse termo individuação para falar do nosso desenvolvimento psicológico, do desenvolvimento da nossa personalidade, para ela sair de uma personalidade que é dividida, né, do indivíduo, para uma personalidade unificada. Só que esse não é algo que se faz do dia para a noite, de um mês para o outro ou de um ano para o outro. Isso é um trabalho laboroso e que o assunto é muito longo, né? A gente já está aí 13 encontros falando sobre esse assunto e tem muito pano para manga aí, porque a psicologia analítica, ela tem um conhecimento muito rico e muito profundo, em muitos níveis, né? Como eu venho sempre falando. Então, hoje a gente fala sobre a jornada heróica e essa relação com o si mesmo. Eu confesso que eu gosto de falar de temas que estejam assim borbulhando na minha alma, né? E a questão da jornada heróica é um tema que vem já de algum tempinho aí que tá me pegando, né? Porque eu percebo muito que as pessoas, elas colocam o protagonismo da vida dela nas mãos de outro. É na mão do noivo, da noiva, da mulher, é dos filhos, os pais que querem viver a alma deles, a jornada deles através dos filhos, coloca o protagonismo da própria história na mão do outro. E a nossa ideia, olhando para o processo de individuação, é tomar as rédeas da própria vida. Então, a questão da jornada heróica, ela vem falar sobre isso. Então, a questão central do nosso encontro, ela parte do seguinte: quem é você nesse momento da jornada? E eu convido você agora para pegar um papel, uma caneta, se você tem um caderno terapêutico que você já usa, pega esse caderno e toma notas do que a gente vai conversar aqui, do que nós vamos falar, porque talvez tenha alguns pontos que você queira depois retomar na parte da participação ao vivo, de falar o que chamou a tua atenção, do que tocou verdadeiramente tua alma, porque a pergunta é essa. Podem anotar aí. Quem é você neste momento da jornada? Então vamos lá. Falando um pouquinho dos nossos encontros, né, anteriores,
Já tivemos diversos temas, não vou me delongar sobre eles hoje, mas fica aí o convite para quem quer assistir e aprender um pouquinho mais. O que é a individuação? Então, Jung usou esse termo aí, individuação, para falar do desenvolvimento psicológico, né? Definindo o processo de tornar-se uma personalidade unificada e não mais dividida. Já comentamos. O processo de individuação consiste na harmonização do consciente com o núcleo psíquico, ou seja, o inconsciente. Então aqui uma citação da Marie-Louise von Franz, ela fala o seguinte: a semente de um pinheiro da montanha contém em si a futura árvore em forma latente, mas cada semente ao seu tempo, num lugar próprio, sobre fatores diversos, como a qualidade do solo, a exposição ao sol e ao vento, a totalidade latente do pinheiro na semente reage a essas circunstâncias, desviando-se das pedras e inclinando-se para o sol, o que acaba moldando o crescimento da árvore. Assim, um pinheiro lentamente toma corpo, constituindo a realização de sua totalidade, sua manifestação no mundo real. Na falta da árvore viva, a imagem do pinheiro é apenas uma possibilidade, uma ideia abstrata. A realização dessa singularidade no indivíduo é o objetivo do processo de individuação. Esses dias eu estava vendo um vídeo da Nova Acrópole, da Maria Lúcia Helena Galvão, e ela fala que, estava comentando, não sei exatamente se era o processo de individuação em si, mas tinha a ver com a totalidade psíquica e o desenvolvimento das potencialidades, né? E ela comenta algo muito parecido com essa frase da Marie-Louise von Franz, que ela fala que é como se nós recebêssemos muitas sementes na nossa vida. E cada semente dela tivesse que ir lá, ser plantada, ser regada, ser adubada, para que ela crescesse. Terminou o crescimento daquela árvore, se tornou um lindo pinheiro, aqui usando a mesma metáfora, eu deixo lá, pego outra semente e vou plantar. Então, essa semente, esses potenciais, elas estão latentes, mas elas precisam de uma atitude do ego. Uma atitude que vá em frente e siga, né? E é sobre isso que nós vamos comentar hoje, mas quis trazer uma introdução aqui sobre o processo de individuação. Tem uma outra frase aqui da Marie-Louise von Franz que fala o seguinte: inúmeras vezes em todas as terras, as pessoas tentaram copiar pelo comportamento exterior ou ritualístico a experiência religiosa original de seus grandes mestres, Cristo ou Buda, ou algum outro líder, e tornaram-se assim petrificados. Acompanhar os passos de um grande líder espiritual não significa que se deva copiar exatamente o seu processo de individuação, e sim que se tente, com a mesma sinceridade e devoção desses mestres, viver a própria vida. Acredito que essa frase ela apresenta muito bem, né? Porque quando a gente está falando de jornada, uma jornada do herói, da heroína, uma jornada coletiva, a gente olha para referenciais e muitas vezes quer ser igual, mas não. O processo de individuação fala do si mesmo, que pode ser parecido com o outro, mas pode ser totalmente diferente. Então é muito complicado se olhar para um mentor, e a gente vai falar disso mais para frente, e se perder por querer ser a cópia fidedigna dele. Será que estaríamos desenvolvendo a nossa personalidade? Então é um ponto aí que já fica para a gente poder conversar. Sobre a bibliografia do encontro de hoje, vou mostrar aqui antecipadamente e daí depois a gente vai abrindo aqui. Nós temos o Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell.
O Herói, a verdadeira jornada do herói e o caminho de individuação, da Lutz Miller. Isso daqui é da editora Cultrix. Essa biblioteca é muito legal, Biblioteca Psicologia e Mito, tem alguns livros dessa edição aqui, são excelentes. O Homem e os Seus Símbolos, do Carl Jung, até a frase da Marie-Louise von Franz é de um artigo que ela tem nesse livro, então tá aqui já citando a bibliografia. E o livro aí principal do nosso encontro de hoje, que tem feito muito sentido para mim, que tenho trabalhado a escrita, né, tenho desenvolvido alguns projetos na área de escrita e da fotografia, que é o livro do Christopher Vogler, A Jornada do Escritor, a estrutura mítica para escritores. Então eu estou fazendo um curso de escrita e estava assim estudando muito esse livro e percebi o quanto que a jornada do escritor, né, a jornada do herói, que é proposta pelo Vogler e é também colocada, né, a grande base dele é o Joseph Campbell. Então ele vai apresentando esses elementos e eu percebi o quanto esses elementos se assemelhavam ao processo de individuação, a esse caminho, né? Então a gente vai fazer esse paralelo aí com o nosso tema de hoje. Quando a gente vai falar do processo de individuação, a gente vai pensar muitos conceitos que a gente já trabalhou aqui, né? Então, um processo de individuação, certamente, ele vai pedir que os conteúdos psíquicos, que as fantasias sejam olhadas, que o material onírico seja analisado, né? Vai pedir o confronto com a nossa sombra, o entendimento da nossa ânima ou do ânimos, né? Dependendo aqui. Enfim, vai solicitar daquela pessoa, né, que se propõe a esse processo a retirada das projeções e muitas outras coisas que a gente vê aqui. Não é uma proeza fácil, é uma proeza rara a questão da individuação, mas esse processo, essa totalidade está escondida, adormecida na nossa psique, esperando para ser olhada, vivida, né? Às vezes ela dá umas dicas aí, manda um sonho, manda enfim, outra maneira aí, um sintoma para nos pegar e fazer a gente acordar. Para quê? Para olhar para o mundo interior. Quando a gente fala de individuação, a gente precisa definir uma questão que é o seguinte: a individuação, ela não fala apenas de viver o mundo externo em plenitude. A gente pode ter uma pessoa que se deu super bem na vida, que conquistou o mundo inteiro, mas que nem olhou para o mundo interior. Então o processo de individuação ele vai falar do mundo interior, claro que em conexão com o exterior, mas o conteúdo inconsciente que emerge a consciência, né? Como a gente já falou nos outros encontros também. Então, vamos nos deparar com essas imagens simbólicas, sim, e o processo vai nos trazer e vai nos instigar à reconciliação desses opostos que estão um pouquinho ainda cindidos na psique e que, aparentemente, ao ego podem parecer incompatíveis, né? Então, esse trabalho vai exigir a retirada das projeções, a aceitação de muitos conteúdos, o confronto com muitas coisas, para que de degrau em degrau, para que de glória em glória, como dizia Paulo, ou de dia a dia, isso possa ser assimilado. Então, falando um pouquinho sobre a questão do Joseph Campbell, ele foi um antropólogo americano, né? E em 1949 ele publica um livro chamado O Herói de Mil Faces. Então, esse livro ele apresenta o conceito da jornada do herói, né? E também esse conceito é conhecido como o monomito. O monomito o que é? Né, coloquei aqui no slide para vocês, é um padrão que pode ser visto claramente aí nas histórias, tanto nas histórias bíblicas, nos romances, nos filmes, na ficção científica, enfim.
nas narrativas como num todo, né? E que pode ser também aplicada na vida para atingir os nossos objetivos. Sobre o monomito do Campbell, então o que ele fala? Ele estuda os conceitos junguianos dos arquétipos, né? Que para o Jung, aí, nosso grande mestre, são esses padrões, essas estruturas inatas, que são imateriais, né? Estão no campo das ideias, mas que servem para a expressão e desenvolvimento do psiquismo. Quem ainda não assistiu, tem um encontro sobre arquétipos, corre lá no canal e aproveita. Então, a jornada do herói, ela vai apresentar esse entendimento da psique, das histórias, das narrativas, através de conceitos universais que podem ser vistos em muitas culturas, em muitas eras e que se repetem, né? O próprio arquétipo em si. É por isso que essas histórias são construídas no modelo mitológico, sempre trarão verdades psicológicas. Vou até ler aqui de novo essa frase que eu separei aqui no slide. É por isso que os mitos e histórias construídas sobre o modelo mitológico sempre trarão verdades psicológicas, pois apresentam verdadeiros modelos de funcionamento da mente. E isso vai explicar, sim, o poder universal e atemporal das narrativas, das histórias. Falando um pouquinho sobre a jornada, vocês já devem ter visto essa imagem circulando na internet, né, que é onde a jornada do herói é dividida em algumas etapas. A gente tem dentro do cinema, dentro da escrita de roteiro, a divisão dos 3 atos, que é como Aristóteles dividiu na época, né? Então aqui a gente tem o primeiro ato, correspondendo aos 4 primeiros pontos da trajetória, o ato 3 com os 5 pontos, e o ato 2 com os 5 pontos e o ato 3 com os 3 pontos finais. Quando a gente fala sobre roteiro, é claro que não é a ideia aqui, mas a gente divide um filme, um livro, nesses 3 atos. Então o primeiro ato vai ser 25% da história, o segundo ato é 50% da história e o terceiro ato é o 25% da história que fecha. Vocês vão ver isso em filmes, em músicas, em seriados, em novelas, enfim, em comerciais, em diversas questões aí que a gente percebe a jornada do herói, que não está falando apenas de histórias, né? Mas é como um processo aí que pode ser usado em outras aplicações. Aqui tem uma versão também ilustrativa, trazendo mais elementos através da cabala, que também pode ser uma leitura. Achei bem interessante esse diagrama aqui que apresenta, né? Claro que vai trabalhar com outros conceitos e tudo mais, mas é interessante também observar que pode ser sim, e é sim, um material em que a psique pode ser lida, né? Como um grande mapa. É muito interessante também a gente observar isso. E a gente percebe aqui, no ato 1, nós temos o mundo comum, onde o indivíduo, o protagonista, ali tem uma consciência limitada do problema, o chamado aventura, onde tem um aumento da consciência, a recusa desse chamado, que é onde o protagonista ele vai relutar com aquilo, ele não vai aceitar por medo, por receio, enfim, muitas outras questões, até vir um encontro com um mentor, alguém que vai o ajudar na figura de um velho sábio, de uma velha sábia, ou infinitos outros arquétipos que isso pode ter, onde nesse momento, né, o protagonista ele supera essa relutância até ele cruzar o primeiro limiar. Quando ele cruza esse primeiro limiar, aí vem aquela sensação de não temos como voltar atrás. Né? E por quê? Porque ele se compromete com a mudança. Aí vem os testes e os inimigos, onde ele experimenta essa mudança,
A aproximação da caverna profunda, que é outro termo, né, que é o momento em que se prepara para uma grande batalha. A provação, que é um grande momento de provas, enfim, né, como o próprio nome já diz. A recompensa, que é a consequência dessa tentativa, né, desse chamado à aventura, desse chamado à mudança. E depois o terceiro ato aqui, bem exemplificado nesse quadro, a estrada de volta, a ressurreição, né, que é a grande batalha final ali, ou onde uma força volta, tem um contra-ataque, né, tem uma perseguição final para ter o domínio final do problema e o retorno com o Elixir. Então, isso daqui é apresentado por Campbell. Um carro acabou de bater aqui fora, então vocês devem estar escutando algumas buzinas aí, mas não liguem. Vamos seguir em frente. Aqui eu acho muito interessante, que é uma das coisas que eu trabalho quando eu vou escrever um livro, vou escrever uma história, que são os tipos de antagonista. Em roteiro, a gente fala que um antagonista ruim, ele vai fazer uma história entediante que não vai prender o leitor. Só que, então a gente precisa de um antagonista. E quanto mais elaborado esse antagonista, né, mais o herói vai poder crescer. Então, é o antagonista que forja o herói. Quando vai se escrever, não fica lá, ai meu Deus, quem é, né, o fulano e tal. Se pensa no antagonista dele, porque o antagonista vai dar todas as dicas, vai dar todo, né, ali pronto o campo de batalha para que esse protagonista possa vencer. Quando a gente fala isso, estou com dois paralelos aqui. Estou falando sobre roteiro, mas estou fazendo a comparação com o processo de individuação. Então, olhar para os nossos antagonistas, olhar para os nossos medos, olhar para as nossas sombras, é a possibilidade de começar a entrar em contato com essas forças e aprender o que elas têm a nos ensinar. Não estou dizendo que vai ser fácil, não estou aqui dizendo que não corremos perigo, mas são essas forças antagonistas ao ego que vão fazer e vão forjar esse herói. Espero que esteja fazendo muito sentido aí para vocês. Numa questão bem rápida aqui, até isso do Vogler também tem no livro A Jornada do Escritor, em poucas linhas ele nos apresenta os pontos e, né, as divisões ali do que ele chama da jornada do herói. Então, os heróis são apresentados no mundo comum, o mundo do dia a dia, o cotidiano, onde recebem um chamado à aventura. Enquanto eu vou lendo, eu peço que vocês imaginem a sua própria história, imaginem um filme que vocês gostam, imaginem um mito e comecem a olhar essa jornada do herói, essas etapas, no decorrer da história. Isso vai ficar mais fácil de vocês entenderem tanto, né, as produções culturais que nós temos hoje, quanto entender também a nossa própria história nesse processo da jornada. Então, os heróis são apresentados ao mundo comum, onde recebem um chamado à aventura. Primeiro, eles vão ficar relutantes e recusar esse chamado. Mas, no encontro com o mentor, eles são encorajados a fazer a travessia do primeiro limiar e entrar num mundo especial, onde aí vão encontrar testes, aliados, inimigos, amigos, traidores e muitas outras coisas. No 7, ali, a aproximação da caverna profunda se cruza um segundo limiar. E essa questão do limiar, ela é muito importante, porque o que significa esse limiar? Limiar é um guardião, é um guarda-costa, é um leão de chácara, é
é alguém ou algo que bloqueia a entrada, mas que bloqueia a entrada para que pessoas que não estão preparadas para passar por esse portal, pessoas que são indignas de passar por esse portal, passem. Então, pessoal, à medida que a gente começa a olhar isso, a gente vai vendo que os nossos problemas, as nossas dificuldades, ou até as próprias pessoas ou circunstâncias que refletem isso no nosso caminho de individuação, elas estão ali por uma razão. E no cruzamento desse limiar, acaba acontecendo algo muito além, porque a gente entra numa nova fase. Então, esse guardião do limiar aí, que muitas vezes parece assustador, que na maioria das vezes vai ser algo que talvez, meu Deus, mas como assim? Como que o ego vai dar conta de um negócio desse que fere a persona dele? Como que ele vai ser visto? Certamente pode ser um guardião do limiar ali, esperando por você para colocar você num novo patamar de desenvolvimento psicológico. Aqui que é o ponto que a gente está trazendo. Eu estou comparando com literatura, eu estou comparando com escrita de roteiro, mas o objetivo aqui do grupo é a gente poder conversar sobre o processo de individuação em si, né? Então, depois ali da aproximação da caverna oculta, enfrentamos a provação e ganhamos então a recompensa. Nesse momento ali, nesse caminho de volta ao mundo comum, aonde o protagonista foi lá e conquistou alguma coisa que ele tinha medo e que ele conseguiu conquistar, ele está voltando para casa. Ali se cruza o terceiro limiar e ele experimenta uma ressurreição. A ressurreição não é só uma ressurreição, né? A gente não está entrando na parte só física em si, mas pode ser um conceito meu que morreu e precisou renascer, né? Pode ser, enfim, outras questões ali que precisaram acabar para que uma nova consciência nascesse. Então esse é o ponto aqui da ressurreição em si, né? E chega o momento de retornar com o Elixir, que é a bênção, que é o tesouro, que é o conhecimento que o herói aprendeu em toda a sua jornada. Na grande luta ali na ressurreição, né, ou ali na grande provação, o protagonista, ele vai ser convidado a usar tudo que ele aprendeu durante a jornada dele. Então é muito importante, né, a gente olhar para esses aprendizados e entender que eles são de uma jornada. Porque quando a gente está vivendo um momento difícil, lá, ai que difícil, meu Deus, como que eu vou conseguir passar isso? É complicado sim, mas se você se distancia e vê tudo aquilo de uma ótica um pouquinho mais afastada, é muito mais fácil. E o que o Campbell, né, trouxe para nós aqui no Herói de Mil Faces, que eu mostrei para vocês, e o Vogler, né, que é um grande estudioso do Campbell, dentro da escrita de roteiros, complementa, eles mostram um grande mapa. Né? E vamos continuar a falar um pouquinho sobre isso. Falando então um pouquinho mais sobre a jornada do herói. O primeiro é o mundo comum, como eu falei para vocês. É a história no lugar trivial, onde todo mundo está fazendo as mesmas coisas, mas o herói, ele é convidado a um aumento de consciência. Seja por um problema que ele esteja vivendo, seja por uma solução que ele busca para a tribo dele, para o grupo dele, ou para ele mesmo, né? Seja um desafio que ele tem para resolver e ele vai buscar. Então ele está no mundo comum ali do dia a dia. Para a nossa conversa de hoje, eu selecionei aqui algumas perguntas que podem estruturar esta jornada no seguinte ponto: questionamentos que
o protagonista pode ter enquanto ele está nesse ponto da jornada, que eu vou trazer para vocês. Se fizer sentido, vocês podem anotar, fazer destacar isso para pensar depois ou refletir depois, né? Então, fiquem à vontade aí para anotar. O que precisou acontecer, então, né, para que ele saísse desse mundo comum e fosse para um novo mundo? Um chamado à aventura, um aumento de consciência sobre determinada questão, sobre determinado problema que perturba a ordem natural das coisas. É a seguinte questão: não tem como desver o que eu acabei de ver. E ele se perturba porque ele recebe indiretamente uma missão. Só que aí vem a recusa do chamado, no ponto 3, ele prefere não se envolver, quer continuar a sua vida, prefere ainda ficar na zona de conforto, porque tem medo, porque tem receio, porque pode perder tudo, porque... Quantas vezes a gente se vê nesse ponto, e não precisa ter uma jornada do herói completa, ou pode ter de um grande problema que você conseguiu. Como eu falei, o processo de individuação é constância de muitas coniúncios, de muitas uniões dos opostos, de muitas vitórias e não de uma só. Então vamos pensar nisso também. Perguntas aí que podem estruturar essa jornada nos 3 primeiros pontos. O que nos mantém, ou nos mantinha, ou nos manteve? Eu vou colocar todos os pretéritos aí. Mas o que nos manteve, nos manteu ou nos mantém na zona de conforto? Esse é um ponto para a gente pensar. Quais passos eu precisei dar? Quais situações aconteceram em que eu precisei me posicionar e aceitar esse chamado? Que inquietações que eu tinha na minha mente que me fizeram, que me evidenciaram que era hora de mudar? Um outro ponto aí muito interessante para gente aí refletir. Que habilidade eu precisei desenvolver para romper a limitação que eu tinha? Pontos para reflexão. Até encontrar o mentor. Isso, gente, aqui pode ser fora de ordem, você pode encontrar um mentor mais para frente, no início, você pode ser o mentor de alguém, o tempo pode ser o teu mentor. Enfim, são todas as infinitas possibilidades que a gente tem. Eu tô aqui com uma estrutura, não tô dizendo que isso tem que ser engessado e tudo mais. Espero que vocês me entendam. Mas, até encontrar esse mentor, que medos me prendiam, que desculpas que eu criava para mim mesmo, que eu criei para mim mesmo, ou que eu continuamente crio para mim todos os dias, para que eu não aceite esse chamado. Se a gente está aqui é porque a gente tem um mínimo de reflexão e alguma coisa moveu a gente a estar aqui, né? Então, o chamado, ele existe. Até pontos mais para frente, quem sabe. Você já pôde chamar alguém à aventura? Você já pôde convocar alguém a uma aventura? Outro ponto aí para refletirmos. No encontro com o mentor, como a gente já falou, é a superação dessa relutância. O mentor é alguém que já viveu o caminho, que já viveu muita coisa e vai poder auxiliar. É um tema muito comum dentro da mitologia, só que o mentor, ele acompanha o herói até certo ponto.
Voltando lá na frase que a gente falou da Von Franz, né, das pessoas que queriam viver igual os grandes líderes ou os mentores. Aí um ponto para a gente refletir sobre o mentor em si. Nós nos permitimos ser ajudados? Como que é para você a questão da ajuda? Ah, não aceito ajuda de ninguém, não preciso de psicólogo, não preciso de analista, não preciso de ninguém, né? Consigo tudo sozinho. Gente, a gente está olhando para uma jornada mítica e está vendo que a gente precisa de pessoas para nos auxiliarem. Algumas com conhecimento maior em uma área, às vezes com conhecimento maior em outra. Não estou dizendo que a gente precisa ter um único mentor, depende quantas áreas que você quer desenvolver. Eu encontrei mentores em tantos assuntos que eu queria aprender na minha vida e que foram pessoas que abriram os caminhos. Como eu falei, a questão de quantas sementes que a gente quer que brote no final. Pode ser uma, pode ser 50, pode ser 100, pode ser nenhuma. Então, os mentores estão aí para nos auxiliarem e eles são grandes ferramentas nessa jornada. Você tem um mentor ou teve um mentor que pôde te auxiliar nesse processo? Será que não deu uma empacada porque não teve um mentor ou alguém que pudesse iluminar um pouquinho a frente, te ajudar a enxergar? Né? A gente dentro da profissão aí, né, na área da psicologia, percebe a grande importância que um psicólogo tem como mentor das pessoas. Né? Não que o que vai dizer que a pessoa tem que fazer, né, mas vai auxiliar ela a ver sobre outra ótica, sobre outro ângulo. Qual é a nossa atitude perante o mentor? Voltando lá na frase da Von Franz. Será que é uma adoração cega ao mentor? Talvez no início pode ser. Talvez depois você entenda que você construiu e que, né, está em outra fase. Tem algum livro de algum mentor ou alguma frase de alguém que marcou esse processo na tua vida? Em qual momento da jornada você viu que o mentor não podia fazer nada por você e quem tinha que fazer era você mesmo? Aí tem, ó, eu antecipando a frustração aí para muita gente. Mas vamos lá, né? No ato 2, a gente tem aqui a ação em si. Se no primeiro ato nós tínhamos a decisão do herói agir, ato 1, a decisão do herói agir, no ato 2 nós temos a ação em si. Lembrando que eu falei, é 50% do roteiro, olhando para a escrita. Na ação em si, no ponto 5, nós temos o cruzamento do limiar. Então o herói enfrenta as consequências, ele vai em frente, não tem como voltar para trás, ele decide ingressar no mundo novo, seja porque ele quer ou seja porque não tem jeito. Aí tem uma questão legal. Quando a gente cruza o limiar, às vezes a gente entra na terra de ninguém, onde as nossas leis, putz, não tem vez nenhuma, é outro código que rege aquele lugar. E você tá em terra estranha. Então, como que é para você conviver num novo mundo com leis e com regras que você não conhece? Como que é pro ego, gente, que quer ser o controlador? Eu quero controlar minha vida inteira e ai meu Deus,
se sair 1 milímetro fora do meu controle. Então, pro ego é difícil. A gente vê que é uma jornada psicológica. No mundo real, né? No mundo da ficção e tal, não sei o quê, não sei o quê. Gente, será que esse fascínio gigantesco que a nossa sociedade tem, que a nossa geração tem pelos filmes, não é tirar o protagonismo de si mesmo, entregar lá pro herói da série, pro herói do filme, pro herói de não sei do que, achando que ela pode viver aquela jornada que ela tinha que viver no íntimo dela, assistindo um filme se emocionando, assistindo uma série se emocionando. Não tô contra isso. A minha questão é entregar o protagonismo da nossa vida para alguém viver. Isso está completamente distante da individuação, que é você se tornar você mesmo, você desenvolver as suas habilidades, as suas potencialidades. Fica a reflexão. Nos testes aliados e inimigos, a gente vê de tudo. A gente descobre quem está do nosso lado, quem não está, quem vai trair, quem não vai. É onde a gente vive as nossas verdadeiras aventuras, conhece as pessoas que estão do nosso lado e é onde a gente é de fato testado. A gente pode ser um herói solitário, a gente pode ter os aliados, né? A gente pode, no meio da nossa trajetória, unir forças. A gente pode construir novas oportunidades, né, em um grupo também. Vamos descobrir nossos inimigos, nossos traidores, até chegar nessa preparação da caverna, aonde se preparamos para uma grande mudança e entramos nesse lugar temeroso ali, onde aumenta a tensão, né? Aqui fala, aqui o herói desce ao inferno e morre para renascer. Vamos ver a questão dos medos, né? Sem dúvida nenhuma. Então, entender quais são os nossos maiores medos. Entender e aprender a conviver com esses medos também. Se deparar com as nossas fraquezas, sem problema nenhum. Porque às vezes o herói é pintado como tipo, nossa, né? É só o cara bom, faz tudo, não sei o que, não erra nada. Não é isso. Já falei, individuação não é sinônimo de perfeição. É sinônimo de totalidade, de integralidade da psique, dos opostos, de sair dessa polarização que a gente tem vivido, né, como sociedade. Depois temos a aprovação, que é um momento crucial da história, que, né, no roteiro a gente vai ver que é o auge da crise, é o clímax da história. É o confronto direto com o nosso maior medo. Então toda a história, ela precisa desse momento. Quando eu vou escrever um livro, vamos fazer uma história de alguém, beleza. Qual é o ápice da história? Qual é o clímax da história? O nosso processo de individuação vai caminhar na mesma maneira. Ele vai ter pontos altos, vai ter clímax da história. Senão, né, fica uma história lá que não sai do lugar, que só patina, que não sai do lugar. Então, no processo a gente tem esses pontos, fazendo essa relação com a escrita aí do roteiro. A aprovação em si, como eu já falei, ela vai significar a morte do ego. Então, esse ego vai precisar renascer de alguma maneira. Talvez, e esse renascimento, às vezes, é só um novo grau de consciência que esse ego vai alcançar. Por quê? Porque os desafios vão fortalecer esse ego para que ele possa, então, entender, ter novos entendimentos, ter novas visões, olhar a vida de maneira mais ampla, sobre novos ângulos e entender, né, que esses desafios
Sejam internos, sejam externos, como eu coloquei lá nos antagonistas, sejam físicos, sejam emocionais, sejam espirituais, são eles que irão fazer o herói avançar na sua jornada. Depois nós temos a recompensa, que é as consequências dessa tentativa, né? As melhorias, então é ter sobrevivido à morte, derrotado o dragão, ele vai tomar posse desse tesouro, mas ele compreende essas forças que até então eram um pouco hostis, mas eram elas que guardavam essa recompensa, essa vitória desse protagonista. Aí no ato 3, já para caminhar para o fechamento dessa nossa primeira parte, nós temos as consequências da ação, que é lá do começo do herói pensando em tomar a ação, depois a ação em si e agora as consequências dessa ação, que é o caminho de volta para o mesmo lugar talvez, mas não da mesma maneira. Porque o herói mudou, o herói não é mais o mesmo, né? O herói e a heroína. Ali talvez pode ter, né, dentro do cinema, alguma cena de perseguição e tal, que essas forças voltam, né, para a batalha e vem para tentar derrubar pela última vez, né, aquele último instante ali, para marcar então a ressurreição em si. Nas perguntas aqui da estrada de volta, eu coloquei o seguinte: você sofreu alguma perseguição, né, depois de tantas batalhas? Teve alguma retaliação que você viveu também? Nessa estrada de volta tem uma questão aqui muito chave que eu separei que fala assim: você já pode voltar de uma batalha com a sensação de dever cumprido? Vamos olhar para o nosso processo de individuação. A gente já está com a sensação de dever cumprido? Gente, eu acho que falta tanto, meu Deus do céu, meu Deus. Mas como eu falei, são pequenas coniúncios dia a dia. São pequenas uniões dos opostos dia a dia que vão formando tudo isso. Então é um processo para a vida inteira, sem dúvida nenhuma. Na ressurreição, então, né, a grande tentativa para a mudança, o herói vai para o reino dos mortos, ele precisa voltar, né, da morte, de ressurreição, para viver nesse mundo comum. E então, no final, lá ele se transforma porque a consciência dele se expande através de todas as experiências que ele viveu ali e pôde ser coroado nessa ressurreição. Então, é a ressurreição, né? Lembrando já que eu expliquei esse conceito, que não é só uma ressurreição física, mas pode ser uma ressurreição psicológica mesmo, da morte de um estado de consciência para um novo. É nesse momento que o herói, que a heroína, que o protagonista tem a oportunidade de mostrar que ele incorporou, que ele aprendeu aquela lição ou não. Se ele não aprendeu, gente, começa tudo de novo. E é tão comum ficar rodando a vida inteira aprendendo não, porque não aprende, né? Mas com as mesmas lições da vida tentando ensinar e a pessoa não aprende. Então, volta de novo lá do começo para aprender de outra maneira, através de outra situação, através de outra coisa, né? Porque não tem como ficar no mesmo grau de consciência para sempre, né? O próprio self vai querer acordar aquele ego ali de algum jeito, né? Então, no roteiro, a gente vai ver que a ressurreição é o grande clímax da história, né? É o auge ali, né? Ele é o topo dessa escada.
E a grande pergunta dessa ressurreição aqui é o que você pôde viver nessa ressurreição? Você teve alguma catarse? Se teve aquele pensamento que mudou a tua vida e que transformou a tua consciência? Você teve alguma epifania, aquela sensação repentina de uma percepção da essência da criação, da essência do todo do universo? São coisas que podem marcar esse momento, sim. Nós aprendemos ou não aprendemos a lição que todo esse processo quis nos ensinar? Nós queremos aprender essa lição que o processo está aí disposto a nos ensinar? Tem um ponto também que é interessante, principalmente em roteiro, que é a prova, né? Onde você se apresenta uma imagem, um objeto, né? Eu não quis citar nenhum filme para a gente não ficar indo muito além, né? Mas é aquele objeto que marca que o herói venceu. Tem algum objeto ou uma imagem simbólica, uma imagem arquetípica, um sonho que você teve que marcou algum processo de ressurreição na tua vida? Outras questões que nós podemos pensar. Até então chegarmos no retorno com o elixir, que é o domínio final do problema, onde o problema lá do início que moveu ele a crescer, ele pode retornar com esse elixir. O elixir é o tesouro. O elixir pode ser uma coisa só dele, como ele pode compartilhar esse elixir com outras pessoas. Esse elixir pode ser uma conquista, um aprendizado, um conhecimento que o herói conquistou por ele mesmo. Ninguém conquistou por ele. Não foi a mãe, não foi o pai, não foi a tia, não foi o tio, não foi o governo, não foi a escola, não foi ninguém, foi ele mesmo, como indivíduo, né? E depois de tudo isso, esse elixir, ele pode ser colocado no mundo a serviço das pessoas? Qual elixir que você almeja distribuir, dividir, compartilhar com o mundo, com as pessoas que estão à sua volta? Então, pessoal, para fechar aqui, já estamos no nosso horário aí das 22 horas, a grande pergunta que eu deixo para vocês é essa, que eu fiz já lá no começo do nosso encontro. Quem é você neste momento da sua jornada? Qual etapa da jornada que falou com você? Como eu falei, são inúmeras jornadas. Mas nessa jornada que você está vivendo agora, você consegue identificar? Você consegue identificar qual parte ali que parece que não vai para frente, que te impede de alcançar um novo patamar, um novo degrau nesse mundo novo aí que esse chamado aventura nos convida? Então, ficam essas reflexões. A conclusão, eu não quero concluir nada por ninguém, já falei muitas vezes, quem tem que tirar a própria conclusão é cada um aqui, a partir da sua história, a partir da sua vida. Esse conhecimento não é um conhecimento técnico, teórico, para ficar só guardado em livros, mas é um conhecimento para ser aplicado na nossa vida e a gente pode fazer infinitas relações. Como eu fiz aqui, unindo um livro que é de escrita de roteiro, que fala sobre uma jornada mítica de escritores, mas que tem a ver com o processo de individuação, que tem a ver com a questão simbólica, porque as imagens vão rechear todo esse processo, né? A gente nem falou com que imagens que a gente tem se confrontado na nossa jornada, infinitas outras perguntas que nós poderíamos fazer aqui hoje para refletir sobre o nosso processo. Então, para concluir, pessoal, sem dúvida nenhuma, quem decide, quem opta, quem
se dispõe a fazer um processo como esse, vai penetrar as esferas mais desconhecidas da própria alma. Muitas vezes essas figuras vão aparecer completamente ameaçadoras, mas elas podem ser só um guardião do limiar ali, como eu falei, impedindo que pessoas não dignas passem. Lembram dos anjos que ficariam guardando o jardim com 2 espadas para que os indignos não entrem? Né? No mito bíblico que a gente olha isso. Pois é, uma outra alusão. E esse caminho heróico, ele não é trilhado em grupo. Por mais que a gente esteja num grupo aqui, e é muito legal essa troca, mas o caminho é individual, porque o que eu estou vivendo agora é completamente diferente do que qualquer um que esteja participando aqui está vivendo. Não mostra, porque um está mais à frente, não é isso, porque quando você chegar lá com a última semente, você vai ter que voltar lá atrás de novo para pegar uma sementinha do zero ali e começar a plantar. Então, essa reflexão que eu trago para vocês. Por quê? Por que ela não é coletiva? Por que não é uma jornada coletiva? Porque ela precisa levar para a experiência do si mesmo. Como que eu vou ter uma experiência do si mesmo com na coletividade? Não que isso não seja possível, mas eu preciso sentir em mim essa experiência, no centro do meu ser. E o ponto final aqui que eu trago para vocês é que todos nós somos convidados a ser heróis. Todos nós, sem dúvida nenhuma. Tenho certeza que este instinto heróico aí caminha na vida de todos, ardendo no coração de todos, às vezes está só adormecido, mas quando vê um filme, quando vê alguma coisa, quando vê algo ali que toca, a alma se projeta, ela quer viver aquilo. Mas às vezes é hora de desligar a TV e a gente viver o filme da nossa vida, né? A nossa própria jornada, a nossa própria história. Não vou negar que esse caminho tem muitos perigos, mas que são esses desafios, são eles que nos levam a esse crescimento tão profundo aí que o universo da psicologia analítica propõe. Então, espero que tenha sido interessante para vocês nesse ponto. Quero fechar com uma das frases aqui da Lutz Miller, que é desse livro aqui, O Herói e a Verdadeira Jornada do Herói e o Caminho de Individuação. O drama da pessoa heróica que tem coragem para vencer todas as adversidades e medos, apesar dos perigos, para penetrar em esferas até então desconhecidas e ganhar novos conhecimentos, fascinou os homens de todas as culturas e de todas as épocas como nenhum outro tema. Quer nos antigos mitos, sagas e contos de fadas, quer na literatura e nos filmes atuais, na religião, nas artes plásticas, na história, na política, na ciência, o ser humano que se arrisca no novo, no desconhecido e no extraordinário é sempre o interesse principal. Então, queridos, nós fechamos esse encontro por aqui. Lembrando que quem está assistindo pelo Instagram aqui pode participar do nosso grupo de WhatsApp e assistir junto no Zoom, poder enviar sua pergunta depois na segunda parte. Quem acompanha só no Instagram vê só essa primeira parte, e quem acompanha no Zoom, no grupo de WhatsApp, aí que recebe o link para participar no Zoom, agora pode compartilhar sua experiência, sua reflexão, seus medos, suas indagações, suas hesitações,
e vamos então para essa parte. Lembrando que quem assiste no YouTube também, é muito importante que você curta este canal, compartilhe, dê like, porque isso leva para outras pessoas esse assunto que é tão importante aí, que nós, nesse momento, acho que é tão essencial que assumamos o protagonismo da nossa história e deixemos que as outras coisas influenciem cada vez menos para esse processo de tornar-se a si mesmo. Então, queridos, eu fecho e me despeço por aqui. A gente se encontra sempre na primeira sexta-feira do mês. Então, você que quer participar ao vivo, entra para o nosso grupo de WhatsApp e seja muito bem-vindo. Até mais!